Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse culto. Em verdade que de uma maneira bem diferente do que a gente está mais habituado. Que geralmente a gente costuma ver a congregação cheia, mas a circunstância, não permite esse acontecimento. E é bem verdade que estamos passando por isso e Deus ele está conosco, mesmo em meio à tempestade, em meio aos problemas, mas Deus ele sempre está conosco. A gente tem uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, antes dele ser assunto aos céus, que ele disse: olha, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gostaria de ler um texto aqui da palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1. Hoje é comemorado o domingo de Páscoa, na maioria dos países. As pessoas hoje elas relembram a ressurreição de Cristo. Na sexta-feira, pelo calendário, as pessoas têm o costume de relembrar a morte do Senhor e no domingo celebrar a ressurreição, no domingo de Páscoa, como é chamado. E nós vamos ler um texto que fala do momento da ressurreição de Cristo, que é a partir do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Que Deus, desde já Ele aplique a sua palavra nos nossos corações através do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua palavra, pelo que Ele tem, desde já, no início deste culto, falado aos nossos corações. Hoje tivemos um dia bastante intenso, em algumas congregações e também aqui no Templo Central, mas tudo para a glória de Deus. Deus ele tem proporcionado cada um de nós a vivermos esses acontecimentos que estamos passando dia após dia. É bem verdade que se nós olharmos com os nossos olhos humanos, nós não vamos encontrar saída. A gente pensa que a situação está cada vez pior, mas Deus, como eu já disse, sempre está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é somente na bonança que Deus está conosco, mas nos momentos de turbulência, nos momentos de aflição, nos momentos em que nós não encontramos saída, o nosso Deus, Ele também continua conosco. E mais ainda, Ele continua sendo Deus nos céus, na terra e embaixo da terra.
Não haverá crise nenhuma no mundo que fará com que o nosso Deus, Ele deixe de ser o Deus de toda a terra, o Deus Criador e o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Lemos um texto aqui no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que é bastante conhecido de todos nós, tanto da Igreja do Senhor, como também das pessoas que ainda não fazem parte da Igreja do Senhor, da Igreja de Cristo, porque esse texto aqui ele é muito encenado, tanto em peças, como também nos teatros, é retratado em filmes também, que já foram disponibilizados há muitos anos e continuam ainda sendo feitos nos dias de hoje. E o texto que nós lemos fala justamente a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Quando algumas mulheres, e nós lemos aqui, o evangelista Lucas, ele deixa claro quem eram essas mulheres que foram ao sepulcro. Bem verdade que existiam outras também, ele deixa isso registrado, de que haviam outras mulheres, além destas que foram citadas nominalmente, que foram até o sepulcro de Jesus e viram aquele acontecimento, que era o primeiro dia da semana, muito cedo, primeiras horas do dia, primeiras horas da madrugada, e elas foram até o sepulcro com algumas especiarias, algumas coisas que elas tinham preparado para embalsamar ali o corpo do mestre, que já estava na sepultura desde a sexta-feira, depois da sua crucificação. E a Bíblia vai dizer em um dos evangelhos de que aquelas mulheres têm uma preocupação: quem é que vai remover a pedra do sepulcro, para que nós possamos entrar e nós possamos deitar essas especiarias ao corpo do mestre Jesus Cristo? Só que elas têm uma surpresa. Elas chegam e encontram a pedra removida, como está no versículo de número 2. Que elas chegam lá e acharam a pedra removida. E mais ainda outra surpresa. Elas vão entrar no sepulcro e não vão encontrar o corpo do Senhor Jesus. E elas ficam perplexas a respeito do que elas estavam vendo. O que era aquilo que elas estavam enxergando com seus olhos? O que era aquilo que elas estavam vivenciando? Até porque a lembrança que elas tinham era de um Jesus que havia morrido. Era de um Jesus que na sexta-feira havia sido crucificado e depois de ter entregue o seu espírito ao Pai, havia sido colocado naquele sepulcro por José de Arimateia e outras pessoas. A lembrança que elas têm, a recordação que elas têm é de um Jesus que ainda estava no sepulcro. Mas quando elas chegam dentro daquele sepulcro, elas têm a surpresa: o mestre não estava mais lá. E ainda, os lençóis que envolviam o corpo dele ainda estavam inclusive dobrados. Era como se alguém tivesse ido ali, pegado o corpo, dobrado os lençóis e ido embora. E elas ficam perplexas a respeito daquele acontecimento. Até que param dois homens, dois varões, ao lado delas. E começam a conversar. E lançam uma pergunta: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? E eles continuam: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. E ainda traz uma coisa à memória delas. E ainda incita a memória delas: lembrem-se, lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 8, que elas se lembraram das palavras que Jesus havia dito antes de ser crucificado. Eu gostaria de trazer para nós que estamos aqui, a Igreja do Senhor, tanto nós que estamos aqui, no templo, como também as pessoas que estão nos vendo através desta live, a respeito de nós lembrarmos as palavras do Mestre nesse domingo de Páscoa. Esse domingo que o mundo comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Para isso eu gostaria de voltar lá no livro de Êxodo. Vamos dar uma passeada pela Bíblia para nós entendermos de onde surge a Páscoa. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12, a partir do versículo 1.
Nós temos aqui a instituição da Páscoa. E por que a gente vai falar disso no contexto de ressurreição? Porque quando o mestre ele é crucificado, é na época da Páscoa. É a Páscoa dos judeus. E ele ressuscita em um domingo que é tido, no caso, dia de hoje, o domingo, dia de hoje. E nós vamos falar a respeito da Páscoa. E de como desde sempre, Deus ele tem o desejo de que nós venhamos já nos lembrar de tudo aquilo que ele tem falado para todos nós. O capítulo de número 12 vai dizer assim. Algumas Bíblias trazem até epígrafe, a instituição da Páscoa. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula ou sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluam em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. E aí vamos pular para o versículo de número 12. Ele diz assim: E eu passarei, isso o Senhor dizendo, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E o versículo de número 14: Este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. O 25, versículo 25: E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Até esses versículos para a gente continuar a nossa meditação de hoje. O capítulo de número 12, falando a respeito da instituição da Páscoa, traz um acontecimento na terra do Egito, quando o povo de Israel, liderado na época por Jacó, vai até o Egito, sob o governo de José, devido a uma grande fome na terra, e eles acabam formando família naquele lugar. Só que depois de um determinado tempo, se levanta um rei sobre o Egito que não conhece o que José havia feito. E tanto esse rei como os demais que se sucederam, começam a ter medo da quantidade do povo de Israel. Eles começam a temer de que, pela grande quantidade daquele povo, eles acabassem saindo da terra e até mesmo escravizando os egípcios. Então eles decidem tomar uma posição antes. Vamos colocar pesadas cargas, vamos matar os primogênitos, vamos fazer alguma coisa para controlar esse povo, o crescimento desse povo aqui sobre essa terra. Deus vai vendo toda a situação e ele decide levantar Moisés no meio daquele povo. Deus então envia as pragas sobre o Egito, como um alerta para os egípcios, de que existia um Deus que mandava naquele povo. Por último, vai ser a praga da morte dos primogênitos. Mas para isso, Deus ele vai fazer uma aliança antes com o povo, que será a instituição da Páscoa. Deus ele vai dizer: eu vou passar pelo Egito, por toda a terra, e eu vou trazer a morte dos primogênitos.
todo primeiro filho será morto. Por que o primeiro filho? Porque era de costume na época que o primeiro filho do monarca viesse a exercer o reinado sobre a terra. Ou seja, quando o rei do Egito morresse, o primeiro filho dele, o primogênito, seria o rei sobre o Egito. E era tido naquela época de que o faraó, o rei do Egito, era como se fosse o Deus. Deus estava então trazendo julgamentos sobre o Egito. E Deus ele dá uma ordem ao povo de Israel: eu vou passar, mas eu vou fazer uma aliança com vocês. Vocês vão pegar um cordeiro, um cabrito. Observem bem todas as recomendações que eu estou dando. Vocês vão pegar esse cordeiro e vocês vão matá-lo, vão comê-lo, vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar nas portas. E quando for na madrugada, eu vou passar pelo Egito para matar todos os primogênitos. Mas há uma condição: onde eu ver o sangue na porta, eu não vou permitir que o destruidor entre na casa e que haja morte naquela casa. E Deus ele deixa ainda mais claro: vocês vão fazer isso agora aqui na terra do Egito, nas suas casas. Mas tem uma coisa: quando vocês entrarem na terra, vocês vão fazer isso todos os anos da vida de vocês. Porque quando os filhos de vocês perguntarem: que celebração é essa? Vocês vão dizer: foi dessa maneira que Deus ele livrou da morte as nossas famílias quando nós ainda estávamos cativos lá no Egito. Foi dessa maneira que Deus ele livrou a nossa alma e ele nos tirou da terra do Egito e nos deu esta terra que nós estamos nos dias de hoje. Deus ele deixa claro de que ele queria que a Páscoa fosse celebrada para que o povo de Israel lembrasse do dia até o dia em que eles eram cativos no Egito, em que eles eram escravos no Egito, em que eles serviam a Faraó, em que eles estavam sob os domínios de Faraó, e que a partir daquele dia eles teriam Deus como seu único dominador e como seu único e suficiente Salvador. Deus ele deixa aquele dia marcado para aquele povo, de que a vida deles não seria mais a mesma, mas que aquele dia iria iniciar um novo acontecimento na vida deles, que aquele dia iria marcar uma nova história que Deus estava escrevendo naquela nação. E todos os anos eles iriam se lembrar de que um dia eles eram escravos, eles serviam no Egito, eles tinham pesadas cargas, eles não faziam o que eles queriam, eles faziam o que os egípcios queriam que eles fizessem, mas que naquele dia Deus ele cessou o cativeiro do povo. E a Bíblia vai continuar dizendo de que à meia-noite, no versículo de número 29, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto, com exceção, e aqui o complemento, do povo de Israel, do povo de Deus, que obedeceu à voz do Senhor, sacrificou o cordeiro e passou sangue nas vegas das portas. O cordeiro ali, ele iria tomar o lugar do primogênito. O cordeiro seria sacrificado no lugar do primogênito, e o seu sangue faria com que a misericórdia e a graça de Deus viesse sobre a família que havia obedecido os mandamentos do Senhor. Os anos vão se passar. Israel vai celebrar a Páscoa por muitos anos. Vai passar por oscilações espirituais. Ora, vão ter momentos em que vão celebrar a Páscoa como nunca. E ora, vão estar cativos. A Bíblia vai dizer de que em uma das ocasiões, houve um dos reis que quando ele assume o reinado do reino do sul, ele começa a colocar fora os ídolos, ele começa a fazer uma limpeza na casa do Senhor, no templo que havia sido construído pelo rei Davi. E dias depois a Bíblia vai dizer de que chega a época de celebrar a Páscoa, e a Bíblia diz
de que nunca em Israel se celebrou uma Páscoa como nos dias daquele rei. Os anos se passam e chega o dia em que aquele cordeiro, que era um animal que era sacrificado ano após ano, que era tido como lembrança ano após ano de uma saída dos israelitas da terra do Egito, ele se personifica através do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Tanto que quando João ele olha para Cristo, ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando olha para Cristo, ele já identifica: ali está o Cordeiro. Esse Cordeiro, ele não é como os outros. Esse Cordeiro, ele não é como o Cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, que nós temos um memorial dele. Esse Cordeiro aqui, ele vai ser sacrificado somente uma vez, e ele vai tirar os pecados de toda a humanidade. Jesus inicia seu ministério, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo palavras de ânimo, palavras de esperança. Começa a formar o ministério dele com 12 discípulos, mas chega o dia em que ele precisa ser sacrificado. Chega o dia em que ele vai se entregar por amor de cada um de nós. Chega o dia em que um dos discípulos irá traí-lo, Judas Iscariotes. Ele vai trair o mestre, os outros discípulos vão correr, Pedro ainda vai se segurar por um tempo, mas a Bíblia vai dizer que mesmo se segurando um pouco, ele vai negar a Cristo 3 vezes. Ou seja, não existia nenhum inocente naquele tempo. Tanto o povo se corrompeu, como um discípulo se corrompeu porque traiu, como os outros também acabaram se corrompendo porque deixaram o mestre. Inclusive Pedro, que disse que iria até a morte, mas ele, quando as pessoas começaram a dizer: você é um deles, você andou com Cristo, até o seu modo de falar, o seu modo de agir da mesma maneira. Mas ele vai dizer: eu não sou desse daí não faço parte. O tempo vai passando, Jesus é levado entre os sumos sacerdotes e é entregue a Pilatos, onde a multidão decide crucificá-lo, mesmo com o apelo de Pilatos, mas ele não fez nada. Não tem condenação nenhuma sobre este homem. É época da Páscoa. Então eu vou fazer o seguinte: não é costume que eu libere pelo menos um prisioneiro? Está aqui os 2, Barrabás e a Jesus chamado Cristo. Quem vocês querem que seja crucificado? E a multidão vai dizer em uma só voz: crucifica Cristo e solta Barrabás. Dali em diante é a história que todos nós conhecemos. Jesus vai sofrer, será humilhado, será cuspido, será maltratado e será posto numa cruz, onde ele experimentará a morte. Depois de sua morte, é colocado no sepulcro. Ele é colocado em uma tumba e é deixado ali. E ainda dão ordens, bota 2 guardas para que ninguém venha aqui e roube o corpo. Até que chega o domingo em que o mestre ressuscita. A morte que havia chegado até o nosso mestre não foi capaz de detê-lo na sepultura, e nem foi capaz de prender a sua alma no mundo dos mortos. O nosso mestre, ele ressuscita, e o seu corpo não é mais encontrado mais naquele lugar. Nós estamos diante e nós servimos a um Jesus que tem poder sobre a morte, e que, como foi lido nesta noite, tem as chaves da morte e do inferno. Nós não servimos a um Deus de segunda categoria. Nós não servimos a um Jesus que não nos deu esperança nenhuma.
Nós servimos a um Jesus que foi morto, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou e está à destra do nosso Deus Todo-Poderoso, e que Ele prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja, quando não der mais para Ele estar mais aqui sobre a terra. Só que as pessoas esquecem de tudo isso que Ele havia falado. Ele passou seu ministério ensinando. Seu ministério não foi somente de cura, seu ministério não foi somente de palavras bonitas, seu ministério não foi somente de ressuscitar mortos, mas o seu ministério foi de trazer também perdão para as pessoas. E como perdão universal, Jesus ele deixa claro: um dia eu serei entregue na mão dos pecadores, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar para livrar os pecadores do pecado e da morte eterna, que é a separação do nosso Deus. Mas as pessoas esqueceram. Tanto que as mulheres elas vão nas primeiras horas do dia do domingo, levando especiarias para o corpo de Cristo, preocupadas, como eu disse. Quem vai remover a pedra? Quem é que vai fazer a pedra rolar para que a gente possa entrar dentro do sepulcro? Elas se esqueceram do que Jesus havia falado. E quando elas encontram a pedra removida, há um grande espanto sobre elas. Era enorme. Como é que alguém já chegou aqui e removeu? E mais espanto ainda elas ficam quando entram dentro do sepulcro e não encontram o corpo do mestre, e ainda encontra tudo arrumado. É daí que um dos varões, ficam 2 o texto diz, mas um vai dizer: lembrem-se de como ele falou para vocês quando ainda estava na Galileia. E ele diz: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 8: e lembraram-se das suas palavras. A gente está vivendo um tempo de muita notícia, de muita corrida de um lado para o outro, de muito desespero por parte de alguns. E muitas vezes, irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, nós nos esquecemos do que Jesus ele deixou registrado para nós, das promessas que o Mestre nos deu. Nós nos esquecemos de tudo aquilo que Jesus disse a respeito da igreja, a respeito do mundo, a nosso respeito. Ainda em uma dessas noites, eu saía da minha casa, e quando eu olhava para o céu, eu me lembrava de uma passagem que está, se eu não me engano, no livro de Gênesis, que Deus ele vai dizer: enquanto houver terra, se eu não estiver enganado, enquanto houver chuva e sol, ainda se haverão dias. É algo assim que Deus ele nos diz, de que Deus ele não iria destruir a humanidade mais com o dilúvio, de que Deus ele dá uma palavra de esperança, de que Deus ele firma uma aliança com todos nós. Só que muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus ele tem falado para cada um de nós. E isso é muito comum nos tempos de desespero, isso é muito comum nos tempos de angústia, é muito comum em tempos de tribulação e de aflição, que nós esquecemos as promessas que o Mestre Jesus Cristo ele deu para cada um de nós. A morte para aquelas mulheres de Jesus Cristo parecia ter sido o fim. E não somente para elas, mas também para os discípulos parecia ter sido o fim. Mas ali era o início de uma nova história na vida dos discípulos, na vida daquelas mulheres e na vida de toda a humanidade. Ali era o início de uma nova história que Deus estava escrevendo para cada um de nós. Deus estava ali naquele período de Páscoa, estabelecendo um conceito perpétuo através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente não pode se esquecer jamais de que uma das promessas de Cristo que está aqui na Bíblia Sagrada é que Ele disse: eu vou, mas quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu isso também aos discípulos, mas os discípulos se esqueceram. É tanto que quando as mulheres se lembram das palavras e elas retomam para os discípulos, elas começam a dizer tudo o que elas tinham visto, o que elas tinham ouvido, e com certeza eu acredito de que elas estavam dizendo: lembra que o mestre disse isso aqui? Vocês lembram que o mestre falou a respeito disso? Mas a Bíblia vai dizer no versículo de número 11, que as palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Os discípulos escutaram o que aquelas mulheres falaram, mas não acreditaram. Estavam céticos, porque viram o mestre morrer. Meu amado irmão, meu amigo, são dias difíceis, são dias complicados, mas neste domingo de Páscoa, eu trago uma palavra de esperança para você nesta noite. E a palavra de esperança não é que Deus vai fazer alguma coisa, mas a palavra de esperança que eu trago para você é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Se você quer ter mais esperança para a sua vida, se você quer ter mais motivos para continuar vivendo, se você quer ter mais motivos para continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor, lembre-se das palavras e das promessas que o Mestre Jesus, Ele entregou para cada um de nós, de que Ele não tem nos deixado sozinhos, de que Ele não nos deixou a nossa própria sorte neste mundo, mas de que Ele está conosco todos os dias, até o dia em que vem a consumação dos séculos. É domingo de Páscoa, comemorados por muitos hoje. É tempo de nós trazermos a esperança, é tempo de nós trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É um mundo que só fala de morte, é um mundo que só fala de coisa tão ruim. Cristo é a esperança da igreja e é a esperança que este mundo tanto procura. A Páscoa é isso. E não se limita somente a este domingo. Amanhã é um novo dia. Amanhã esse feriado já tem passado. Só ano que vem uma nova data. É só nesse dia que nós vamos esperar para termos esperança. É só nesse dia que nós vamos esperar para realmente crermos em Cristo. Nós temos Jesus sempre conosco do nosso lado, e o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é a verdade, que é o Consolador, que está sempre conosco ali, nos dando esperança e clamando por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos. É tempo de reavivarmos a nossa esperança. O dia de amanhã vai vir, mas não significa que a esperança foi só no domingo de Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa e Ele vive para todo sempre. Paulo diz lá na sua primeira carta, capítulo de número 5, versículo 7, na parte B do versículo: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele não vai dizer que a nossa Páscoa é uma data num domingo, uma vez por ano, mas ele vai dizer que Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ele vai dizer de que o Senhor Jesus é que é a nossa Páscoa, é através dele que nós celebramos a passagem da morte deste mundo, do Egito, para a vida eterna nas mansões celestiais, em Cristo Jesus por toda a eternidade. Reavive sua esperança nesta noite. Reavive a esperança que Cristo tem para você nesta noite. Lembre-se de tudo aquilo que Deus lhe prometeu, tanto para a sua vida, como também para a vida da igreja no geral. De que nada se acaba aqui, mas de que nós vamos um dia nos encontrar com Ele lá nos ares. De que a nossa vida está guardada nas mãos do Mestre. De que nós estamos guardados e selados pelo Espírito Santo de Deus. E de que não há nada que venha deitar por terra a esperança que nós temos em Cristo, nem mesmo a morte. Paulo, ele usa uma expressão muito bonita, e eu gostaria de ler para encerrar. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8. A partir do versículo 31.
Veja só o que é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala a respeito da igreja, a respeito dos crentes salvos em Cristo Jesus. Veja só o que é que ele fala a respeito de ter esperança em Cristo. Ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha o versículo de número 35, o que é que ele começa a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Não importa se é o domingo de Páscoa, não importa se é a sexta-feira da paixão, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa da esperança viva, nada nos separa do nosso Senhor Jesus. Mas e o pecado? Nós lemos já aqui, nós já recitamos aqui, que quando Cristo morre e ressuscita, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe mais barreiras entre nós e Deus. Reavive a sua esperança nesta noite. Reavive a sua esperança de que não acabou aqui, de que a situação não se encerra aqui, de que as promessas de Deus ficaram lá para trás. Tem muita gente se perguntando: cadê Deus agora? Onde é que está o Deus da igreja? Nosso Deus está nos céus, como disse o salmista. O nosso Deus continua comandando tudo. O nosso Deus continua falando com cada um de nós. E Ele quer que a gente nessa noite reavive a nossa esperança. Reavive a nossa esperança em Cristo. A tumba não está vazia, Ele não está morto. Não procure entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui, mas Ele já ressuscitou. Junto com Ele está a nossa esperança, junto com Ele está a nossa vida, junto com Ele está tudo aquilo o que Ele nos prometeu. E como a própria Bíblia diz, de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Um dia Jesus Ele vai voltar para buscar a cada um de nós, e nós precisamos continuar com essa esperança viva, com a nossa vida no altar, com a nossa vida diante de Deus. Que venhamos nesta noite reavivarmos a esperança que há somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando cada vez mais, e que a cada dia a gente possa ver de que Deus Ele está presente conosco em todas as situações e todos os dias até a consumação dos séculos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.